Eu vou introduzir para vocês um pouco da história do vírus, que vai ser detalhada posteriormente na parte da epidemiologia. O vírus HIV, ele provoca uma imunodeficiência no sistema imune do doente. Então, em 1981, nos Estados Unidos, surgiram uma série de doenças incomuns que ninguém sabia qual era a causa. As pessoas simplesmente adoeciam. Isso foi observado muito nos homossexuais masculinos. Com isso, eles criaram uma denominação para a doença, que chamaram de GRID, G-R-I-D, imunodeficiência relacionada aos gays, uma espécie de câncer gay. Com o tempo, eles puderam associar também a presença dessas doenças incomuns aos usuários de drogas. E entre esses usuários de drogas estavam pessoas do sexo masculino e feminino também. Daí, mudaram a denominação da doença para AIDS, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Com o passar dos anos, em 1985, surgiram os primeiros testes diagnósticos. Daí, puderam perceber que a situação da doença já se classificava como uma pandemia. No caso, grandes regiões geográficas já estariam sendo atingidas, talvez o mundo inteiro. Com isso, só vê a comprovação de que nada estava relacionado apenas aos homossexuais, aos gays, e sim aos heterossexuais, e principalmente aos heterossexuais. A partir disso, puderam identificar as formas de transmissões da doença. No caso, as formas de transmissão seriam através de relações sexuais, classificando-as como DST, transmissão vertical e por materiais contaminados, como seringas, outros materiais perfurocortantes e etc. Bom dia, o meu nome é Arthur e eu fiquei responsável pela parte de epidemiologia. Começando com o surgimento. A doença apareceu em meados dos anos 80 com uma alta taxa de mortalidade, pois era algo nunca visto antes. Hoje em dia, é considerada uma epidemia controlada no Brasil e já não é mais vista como uma sentença de morte. Falando sobre incidência, o Brasil apresenta cerca de 39 mil casos por ano. De 4 a 6 pessoas a cada 1.000 é portadora e pelo menos um terço não sabe da sua condição. O Sudeste é a região com mais casos em todo o Brasil, com 58,9% destes. As regiões Sul e Nordeste vêm em seguida, com 17,7% e 13,3%, respectivamente. Um grande ponto a ser comentado aqui são os jovens de 15 a 25 anos, pois estes tiveram um aumento de 50% dos casos em apenas 6 anos. A taxa de mortalidade da doença vem decaindo cerca de 10% na última década, por causa do tratamento oferecido gratuitamente pelo SUS. Mas, por outro lado, essa taxa ainda é bem significativa, cerca de 11 mil óbitos em 2015. Uma das recomendações da ONU sobre o assunto é o início do tratamento logo após o diagnóstico, independente da carga viral ou estado de saúde. Isso é feito para evitar o agravamento da doença e reduzir drasticamente o risco de transmissão. Hoje, o Brasil é pioneiro no tratamento e já trabalhava assim desde 2013, antes mesmo das recomendações da ONU, além de ser o primeiro país a oferecer gratuitamente a terapia antirretroviral combinada. Originalmente, a doença era associada à população homossexual, principalmente homens, devido à transmissão sexual do vírus ser mais eficiente pela forma anal. Hoje, o Brasil se encontra em uma nova fase da epidemia, onde o maior número de casos novos estão entre os heterossexuais, cerca de 67,5% em 2012, dos quais 58% eram mulheres. Por isso, atualmente não se fala mais em grupo de risco, mas sim em comportamento de risco, como por exemplo a relação sexual sem preservativo. Obrigado. Falando sobre o agente etiológico, o HIV é um retrovírus com genoma RNA da família Retroviridae, o que classifica ele como um retrovírus, e subfamília Lentivirinae. Além disso, independente do subtipo, que eu vou falar um pouco mais à frente,
tem uma característica comum que é a capacidade de infectar linfócitos através do receptor CD4. O HIV é bastante lábil no meio externo, sendo inativado por uma variedade de agentes físicos e químicos. Em condições experimentais controladas, as partículas virais intracelulares parecem sobreviver no meio externo por até no máximo um dia, enquanto que as partículas virais livres podem sobreviver por 15 dias à temperatura ambiente, ou até 11 dias a 37 graus Celsius. O HIV possui subtipo 1 e 2, e não se sabe ao certo a origem desses subtipos, mas são comumente associados a primatas não humanos da África subsaariana. Quando falamos em HIV-1, lembramos do vírus da imunodeficiência símia, o SIV, que infecta uma subespécie de chimpanzés africanos e é 98% similar ao HIV-1, e isso sugere que ambos evoluíram de uma origem comum. O tipo 1 se subdivide em dois grupos, o M, que é dividido em mais 9 subgrupos, e o O, com variabilidade genética de até 30%. O HIV-1 e HIV-2 têm muita similaridade, incluindo seus caminhos intracelulares da réplica, os modos de transmissão e efeitos clínicos, conduzindo a AIDS. Contudo, o HIV-2 é caracterizado por ser menos provável de progredir para a AIDS e, além disso, possui uma carga viral mais baixa comparado ao HIV-1. Em relação ao HIV-2, descrevem-se 5 subtipos, A, B, C, D e E. Embora os 2 subtipos principais são considerados epidemia, são os subtipos A e B. No ciclo viral, o primeiro estágio corresponde à entrada do vírus na célula CD4+, que ocorre por uma série de interações sequenciais entre as glicoproteínas da superfície do vírus, também chamadas de GP, e dos receptores das células CD4 humana. São 3 passos para a entrada do vírus na célula. O primeiro passo consiste na capacidade do HIV infectar as células e é mediado através da proteína do envelope viral. O gene do envelope codifica uma proteína precursora GP160, que depois é clivada em 2 proteínas menores, GP41 e GP120. Essas proteínas se associam na superfície da célula infectada, e essa associação é feita através de 2 correceptores de quimiocinas, o CCR5 e o CXCR4, que estão envolvidos na entrada do HIV na célula. O CXCR4 atua como correceptor do HIV e o CCR5 mostra-se mais importante para a infecção de diversas cepas do vírus. Dessa forma, os 2 participam da coordenação da resposta imunológica. Já o terceiro passo atua na GP41. Essas alterações resultam na inserção de um peptídeo de fusão na extremidade da GP41, na membrana celular das células-alvo, que são células T ou macrófagos. Após a inserção do peptídeo de fusão na extremidade da GP41, o cerne do vírus contendo o genoma do HIV entra no citoplasma da célula. E aí a enzima viral transcriptase reversa transcreve o RNA viral em uma cópia complementar. Este DNA de hélice dupla pode permanecer dissociado no citoplasma da célula ou pode se integrar no DNA cromossomial do hospedeiro, e aí se denomina DNA proviral. E então começa o processo de tradução no citoplasma da célula. Aí a GP160 é glicosada e clivada a botões maduros, dando origem a GP120 e GP41, que são englobadas na membrana celular, participando do processo de germinação. Após a germinação, o vírus é liberado para fora do citoplasma, dando origem a um novo envelope viral, que posteriormente formará novos vírions, que serão liberados ao meio circundante da célula do hospedeiro, podendo permanecer no fluido extracelular ou intracelular, infectando novas células. Bem, agora que já demos uma breve introdução sobre o vírus HIV, iremos explicar a sua patenogênese. O vírus HIV é um vírus que gera uma imunodeficiência humana, ou seja, é quando o corpo ataca o que é nosso. No caso, vai atacar os linfócitos TCD4, porque
É no linfócito TCD4 que o vírus liga o seu envelope, o GP120, para sua multiplicação, porém acaba levando o linfócito TCD4 à sua morte. E isso explica um dos mecanismos que o linfócito TCD4 pode morrer, que é devido à resposta do sistema imunológico, que é quando a célula CD4 é exposta ao HIV. Os linfócitos TCD4 acabam produzindo uma proteína na sua superfície, fazendo com que elas migrem para os gânglios linfáticos, ou seja, nossos linfonodos, porque lá os linfócitos TCD4, serão expostos a novos vírus e bactérias que elas deveriam combater. Porém, o linfonodo é um viveiro de HIV, que são levados até lá pelas células dendríticas. Ainda no linfonodo, o HIV tenta infectar a célula CD4 para se reproduzir. Porém, o IFI16 do linfócito CD4 percebe a ação do vírus e ativa a caspase 1, que estimula a produção de células pró-inflamatórias, a interleucina 1 beta, causando uma inflamação nas células CD4, que gera a piroptose da célula CD4, liberando, após sua explosão, estilhaços de interleucina 1 beta no linfonodo, atingindo outros linfócitos TCD4 que chegaram até ali para combater a infecção por HIV, mas acabaram sofrendo piroptose também, desencadeando assim uma inflamação em cadeia entre os linfócitos TCD4 do linfonodo, desgastando assim o nosso sistema imune. Como eu disse, uma das formas que o linfócito TCD4 morre na infecção por HIV é devido à resposta do sistema imunológico. E outra forma é causada após um mês de infecção por HIV, ocorre a ativação dos linfócitos B virgem, formando anticorpo anti-HIV que marca os linfócitos TCD4 infectados para destruição por outras células do sistema imune. A célula TCD4 infectada pode morrer devido à atividade do vírus. Uma das formas é o vírus entrar e iniciar um processo de retrotranscrição ou transcrição reversa, que resulta em diversas cópias do DNA viral através do RNA do HIV. A célula percebe esse processo a partir de uma proteína específica, chamada IFI16, que identifica o DNA que não devia estar na célula. Então, é ativada uma cascata inflamatória, pois o IFI16 ativa a sequência de autodestruição pelo mecanismo chamado piroptose. A piroptose é uma autodestruição celular devido ao processo inflamatório em seu interior. Outra forma de morte devido à atividade do vírus ocorre devido à enzima do HIV, a integrase, que pega o DNA viral e o leva ao núcleo da célula, tentando integrar ao DNA da célula humana. A célula identifica esse processo através do DNA-PK, que funciona como um sensor celular, percebendo quando há uma quebra no DNA celular, causando um processo de autodestruição, que será a apoptose, que se diferencia da piroptose
pela forma como são acionados. A piroptose é pela inflamação e a apoptose é por componentes celulares que identificam dano. No caso de ocorrer integração do DNA viral e humano, cópias virais são produzidas. Na criação do vírus HIV, a proteína protease do HIV vai clivar os precursores virais feitos em nossas células a fim de ativá-los e torná-los infecciosos, sendo que essa proteína também vai ativar as proteínas caspases, mais especificamente as caspases 8, o que ativa uma sequência de autodestruição novamente, por apoptose. As células TCD4 infectadas são identificadas pelas células TCD8, pois exibem proteínas do HIV em sua superfície. Por exemplo, os envelopes do HIV, como o GP120. Assim, as células TCD8 podem também destruir as células TCD4. Agora vamos falar um pouco sobre as classificações do HIV. O HIV pode ser dividido em 3 fases. A primeira delas é a fase aguda, também conhecida como HIV agudo. É caracterizada pela síndrome retroviral aguda, também conhecida por SRA, e surge durante a soroconversão. Essa fase é caracterizada pela resposta do organismo à infecção, graças à ação citotóxica do linfócito CD8. Ela pode durar de 5 a 3 meses e apresentar características de uma síndrome gripal, com os seguintes sintomas: febre, sudorese noturna, letargia, mal-estar, mialgia, cefaleia, artralgia, fotofobia, exantema e gânglios aumentados. Essa fase também é autolimitada. Agora falaremos sobre o HIV latente, também conhecido como fase assintomática. Essa é a fase biologicamente ativa da doença. Pode durar de 8 a 10 anos, a depender da interação do vírus com o hospedeiro. Nessa fase, o paciente é um reservatório da doença e pode infectar outros indivíduos. Além disso, é necessária a contagem de linfócitos. Por meio de exames, surgirá a necessidade ou não do tratamento. Em casos raros, a doença pode apresentar um curso fulminante, passando da síndrome retroviral aguda diretamente para a fase de imunodepressão grave. Outra característica dessa fase é a linfadenopatia generalizada progressiva, causada por uma intensa hiperplasia folicular dos linfonodos em resposta ao HIV. Outra fase é o HIV/AIDS, conhecida como fase sintomática. Essa é a fase mais avançada da doença. É caracterizada pelo aumento da carga viral e diminuição dos linfócitos CD4. Além disso, nessa fase são comuns doenças oportunistas graves. Em sequência, vamos abordar as manifestações clínicas em pacientes que já se encontram na fase sintomática, ou seja, na fase da AIDS. Primeiramente, as manifestações respiratórias. Estas representam a maior causa de morbidade na infecção pelo HIV. E a principal causa de óbito é a tuberculose. A etiologia das infecções respiratórias no paciente HIV positivo varia em função de diversos fatores. Dentre estes estão o nível de CD4, a região de moradia e visitação, condições socioeconômicas e uso de quimioprofilaxias. As primeiras doenças que serão citadas são sinusite e traqueobronquite. Os principais sinais e sintomas são febre, cefaleia e secreção nasal, ou febre e tosse produtiva. O quadro clínico é semelhante ao do paciente imunocompetente. Os germes mais comuns envolvidos são os mesmos da população geral, ou seja, bactérias encapsuladas, como o pneumococo e a Haemophilus influenza, cuja incidência está aumentada no HIV positivo. A pneumonia bacteriana é outra doença que pode ser citada.
Sua incidência aumenta muito na infecção pelo HIV, e o agente etiológico mais comum é o pneumococo. Além disso, o paciente HIV positivo possui maior risco de pneumonia por Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Atenção, pois os tabagistas HIV positivo que conseguem parar de fumar reduzem o risco de pneumonia bacteriana em cerca de 50%. Outra doença é a rodococose. O Rhodococcus equi é o agente etiológico dessa doença. É um cocobacilo gram-positivo e pode causar pneumonia ou infecção disseminada em portadores da AIDS. Suas principais manifestações clínicas são febre e tosse. A pneumocitose pulmonar, também conhecida como PCP, era a causa mais comum de infecção pulmonar antes do advento do TARV e da quimioprofilaxia. Ela é causada pelo fungo unicelular Pneumocystis gyrovese. Febre recorrente, sudorese noturna, candidíase orofaríngea e perda ponderal inexplicável são os sinais de imunodepressão que alertam para o risco iminente dessa doença. Agora falaremos um pouco sobre a tuberculose. Comumente, esta e o HIV andam juntas. Portanto, todo paciente que recebe o diagnóstico de tuberculose deve ser automaticamente investigado para co-infecção pelo HIV. A ocorrência de qualquer forma de tuberculose num paciente HIV positivo é considerada sinal de imunodeficiência, indicando o início do TARV, ou seja, terapia. A própria tuberculose acelera a evolução para a AIDS. Devemos ter uma atenção diante dessa doença, já que ela é a principal causa de óbito em pessoas HIV positivo. Agora falaremos um pouco sobre micobacterioses atípicas. As etiologias mais frequentes são a Mycobacterium avium e a Mycobacterium intracellular. Esses micro-organismos invadem o corpo do indivíduo profundamente, imunodeprimidos, através do trato respiratório e digestivo. Dessa forma, manifesta-se mais comumente como uma doença disseminada. Caracteriza-se por febre, perda ponderal e sudorese noturna. Também pode ocorrer, nesses casos, diarreia, dor abdominal e linfadenopatias e hepatoesplenomegalia. Nesse caso, no laboratório básico, espera-se anemia e aumento da fosfatase alcalina. Agora, abordaremos as infecções fúngicas. Nesse caso, além das infecções pelo P. gyrovense, outras espécies de fungos também podem causar pneumopatias oportunistas no paciente HIV positivo. No caso da criptococose, o paciente costuma apresentar febre, tosse e dispneia e, eventualmente, hemoptise. O agente etiológico responsável por essa infecção é o Cryptococcus neoforma. Além disso, essa infecção pode cursar com meningoencefalite associada. A forma mais comum de histoplasmose na AIDS é a histoplasmose progressiva disseminada. E a doença tende a cursar com sinais e sintomas multiorgânicos, como febre e linfadenopatia periférica, hepatoesplenomegalia, pancitopenia e lesões mucocutâneas. O agente etiológico causador da infecção é o Histoplasma capsulatum. A pneumocistite intersticial está condicionada a se manifestar no paciente HIV positivo por meio de dois padrões principais. Primeiro, a pneumonite intersticial linfocítica e segundo, a pneumonite intersticial não específica. Esses acometimentos geralmente apresentam poucos ou nenhum sintoma. Agora abordaremos as manifestações cardiovasculares. A principal cardiopatia do HIV positivo é a doença coronária obstrutiva. Algumas séries estimam que cerca de 7% das mortes na AIDS, na atualidade, são recorrentes de infarto agudo do miocárdio.
Outra forma de acometimento cardiovascular, típico da imunodepressão avançada, é a cardiopatia induzida pelo HIV. Possivelmente é uma miocardite direta pelo próprio vírus. Agora, explanando um pouco sobre as manifestações do tubo digestivo. Com muita frequência, a AIDS acomete o tubo digestivo, da boca ao ânus. Dentro das divisões estão as lesões orofaríngeas. Estas representam sinais de imunodeficiência progressiva. Na candidíase, pode ser encontrado um exudato branco removível com espátula e geralmente indolor, com base eritematosa. Predomina no palato mole e na borda gengival. A leucoplasia pilosa é uma lesão branca não exudativa. Não é possível removê-la com espátula e geralmente está na borda lateral da língua e na mucosa bucal adjacente. Úlceras afitosas, em geral, são lesões extremamente dolorosas e estão localizadas na parede posterior da orofaringe. Agora falaremos um pouco das lesões do estômago. Em alguns indivíduos, há o desenvolvimento de capose e linfoma, em um contexto de doença disseminada. No caso das lesões dos intestinos, é comum notar diarreia, dor abdominal e febre. Estes representam sinais e sintomas altamente prevalentes ao longo da história natural da infecção pelo HIV, abrindo assim um amplo leque de possibilidade diagnóstica. São muito frequentes as infecções bacterianas virais, incluindo o próprio HIV, e por protozoários, mas também podemos encontrar infecções fúngicas e micobacterianas, além de neoplasias e efeitos colaterais da terapia. Agora explanaremos sobre as lesões hepatobiliares. Atualmente, cerca de 1/3 das mortes dos portadores de HIV e AIDS se relaciona, de alguma forma, à existência de problemas hepáticos. As principais condições envolvidas são hepatites virais. Nessas, a presença do HIV influencia negatividade no curso da hepatite viral. Por exemplo, sabe-se que a chance de cronificação da hepatite B é cerca de 3 vezes maior que na população geral. O paciente HIV positivo é menos capaz de reagir à presença dos vírus hepatotrópicos, o que diminui a probabilidade de imunoeliminação desses agentes. O segundo tipo de acometimento é a esteatose hepática. O terceiro é hipersensibilidade medicamentosa e o quarto, síndrome de reconstituição imune. Agora, abordaremos sobre lesões pancreáticas. Em geral, elas são causadas por toxicidade medicamentosa. Em outros casos, o citomegalovírus é uma causa importante de pancreatite aguda infecciosa. As manifestações renais e geniturinárias. A principal causa de insuficiência renal crônica terminal nos portadores de HIV é a nefropatia. Nefrotoxicidade medicamentosa é outro problema frequente nos portadores de HIV. As DSTs geralmente andam juntas com HIV, não apenas por compartilharem o mesmo fator de risco principal, que é o sexo desprotegido, como também porque a presença de uma condição facilita a aquisição da outra. Na AIDS, há também a probabilidade da manifestação sistêmica da sífilis. E em mulheres HIV positivo, a incidência de candidíase vulvovaginal está aumentada. Neste acometimento, é comum prurido, dor e leucorreia. As manifestações endócrino-metabólicas. A lipodistrofia é uma síndrome caracterizada pela combinação da hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, aumento de apoliproteína B e resistência à insulina. Essa é acompanhada por mudanças estereotipadas na distribuição do tecido adiposo corporal. Primeiramente, há a lipoatrofia periférica, que consiste no afinamento do panículo adiposo nas extremidades, nádegas e rosto. Segundo, a lipohipertrofia central, que é o acúmulo de gordura no abdômen, tronco, mama e dorso. A insuficiência adrenal. Diversas condições oportunistas
podem levar à distribuição das glândulas adrenais. As mais comuns são tuberculose, citomegalovírus, criptococose e histoplasmose. A forma mais comum da tireoidopatia na AIDS é o hipotireoidismo subclínico, o hipogonadismo. A disfunção gonadal é um problema típico dos homens HIV positivo. Esses desenvolvem sinais e sintomas compatíveis com o hipoandrogenismo. Por exemplo, a perda da libido, disfunção erétil e hipotrofia muscular. Nesses casos, a dosagem sérica de testosterona apresenta-se baixa. Manifestações autoimunes e reumatológicas. 3 tipos básicos de fenômenos autoimunes ocorrem com frequência aumentada no portador do HIV. 1. Reações de hipersensibilidade imediata a fármacos. 2. Artrites reativas. E 3. Linfocitoses infiltrativas difusas. Manifestações hematopoéticas. Consistem nas combinações variadas de citopenias, como anemia, leucopenia e plaquetopenia. Manifestações dermatológicas. Como mais de 90% dos soropositivos apresentam uma ou mais dessas condições, logo é imprescindível conhecer os principais. Dermatite seborreica caracteriza-se pelo surgimento de placas eritematosas e descamativas em áreas naturalmente ricas em glândulas sebáceas. Foliculite caracteriza-se por um racho papular e pruriginoso, contendo face, tronco e superfícies extensoras. Psoríase pouco comum, porém pode evoluir com grande piora clínica e assumir um padrão de psoríase gutata. Herpes zoster costuma acometer múltiplos dermatomos. Herpes simplex tende a ser crônico ou recorrente na AIDS, com lesões mais graves, ou seja, grandes áreas de ulcerações confluentes e dolorosas. Farmacodermias provocada pelas diversas drogas utilizadas pelos portadores de HIV. Manifestações neurológicas. Cerca de 1/3 dos portadores da AIDS que não se encontram em uso do TARV, que é a terapia, desenvolve uma ou mais doenças oportunistas no sistema nervoso central, com destaque para as infecções e neoplasias. Além disso, parcela significativa dos casos também apresentam alterações neuropsiquiátricas diretamente relacionadas à presença do HIV. Manifestações oculares. A microangiopatia relacionada à AIDS caracteriza-se por áreas de isquemia retinal secundárias. O diagnóstico diferencial mais comum desse acometimento é a retinite causada pelo citomegalovírus. O sarcoma Kaposi e o linfoma não Hodgkin são neoplasias consideradas doenças definidoras da AIDS. Quanto ao diagnóstico de HIV, é importante identificar os marcadores virais e a sequência de aparecimento, porque é usado na hora de diferenciar os testes contra a janela imunológica. O primeiro marcador a aparecer é o RNA viral, que é usado no caso de infecções recentes. O próximo é o P24, a proteína que compõe o vírus HIV. E depois são os anticorpos virais IgG e IgM. Essa janela imunológica é o tempo entre o contato com o vírus e a produção de anticorpos contra eles. Varia de 2 semanas a 120 dias. Então, nesse período, pode ser gerado um falso negativo com testes que detectam especificamente anticorpos, como o Nestin blot. A janela biológica, também conhecida como soroconversão, é quando o organismo começa a produzir esses anticorpos e é detectado positividade para o HIV. Tem uma condição não muito comum, cerca de 1% dos infectados, chamada de controladores de elite, no qual a carga viral é indetectável, seja por genética ou dificuldade de replicação viral por uma resposta imunológica mais eficiente do organismo, e raramente desenvolvem HIV a curto e médio prazo. Nesse caso, testes que utilizam o RNA como marcador, como no caso do PCR, não irá funcionar, pois não vai haver a carga viral. Então, usa-se principalmente testes complementares como o Nestin blot ou de triagem.
Teste rápido é uma ferramenta fundamental para o diagnóstico do paciente no primeiro contato, pois é muito barato, disponível no SUS e rápido, com resultado em cerca de 30 minutos. Podem ser feitos através de punção digital ou por saliva, que é até vendida em farmácia, se tornando mais disponível e prático para os pacientes. Segundo o fluxograma de teste rápido do Ministério da Saúde, se o primeiro teste der inválido, é necessário repeti-lo. Se der válido e negativo, a amostra não é reagente e o paciente não tem HIV. Se esse primeiro teste der positivo, é preciso fazer um segundo teste de uma marca diferente da primeira. Se ele também for positivo, o paciente possui HIV. Se der negativo, por conta da primeira positividade, é coletada uma amostra por punção venosa e é feito um exame laboratorial. Então, 2 testes positivos de fabricantes diferentes, o paciente já é diagnosticado e encaminhado para orientações e tratamento. O exame laboratorial de primeira escolha no Brasil é o ELISA de 4ª geração, imunoenzimático, que identifica o anticorpo contra o vírus e a proteína P24. Então, ela possui uma janela imunológica pequena, cerca de 15 dias, tendo uma boa sensibilidade e especificidade. No caso do ELISA de 3ª geração, só indica o anticorpo anti-HIV. Por esse motivo, ele foi substituído pelo de 4ª geração. Em algumas situações, o ELISA pode dar um falso positivo por ocorrer cruzamento de anticorpos. Em caso de gestação, doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide, parasitoses como doença de Chagas, vacinas ou sífilis. Em caso de positividade do ELISA, usa-se o teste confirmatório, na maioria das vezes o Western blot, por técnica de eletroforese que detecta o anticorpo anti-HIV de uma maneira mais sensível e específica que o ELISA, por isso alto custo, o que o torna inviável como teste de primeira escolha com o paciente. Em caso de infecções recentes, em que o ELISA pode dar positivo devido à presença de P24 do vírus, e o teste confirmatório do Western blot pode dar negativo ou inconclusivo por identificar somente anticorpos que ainda não estão presentes no sangue, o marcador que é mais precocemente identificado é o RNA viral, sendo detectado no exame de reação em cadeia de polimerase, que é o PCR, segundo o fluxograma do Ministério da Saúde. O PCR é um teste molecular que possui uma menor janela imunológica, porém tem um alto custo, sendo preferível, em alguns casos de suspeita, esperar 30 dias para repetir o Western blot, em vez de fazer o PCR. Já a contagem de linfócitos TCD4 é mais utilizado em casos de prognóstico, visando o monitoramento da evolução clínica de indivíduos com HIV quando introduzidos às terapias antirretrovirais. Vamos falar agora sobre o tratamento do HIV. Esse tratamento ele tem como objetivo reduzir a mortalidade, reduzir a morbidade e melhorar a qualidade de vida do paciente, visto que ainda não existe cura da doença. Então, quando esse tratamento deve ser iniciado? Ele é feito a partir da contagem de linfócitos TCD4. Maior do que 350, não é indicado o tratamento. Menor ou igual a 200, é indicado iniciar o tratamento e começar a quimioprofilaxia. Geralmente, essa quimioprofilaxia é feita com lamivudina, tenofovir, dolutegravir. Vamos citar agora os principais antirretrovirais. Os inibidores da integrase, que é como principal exemplo o dolutegravir, inibidores de entrada, que tem como principal exemplo maraviroc, os inibidores de protease, que tem como principal exemplo atazanavir e ritonavir, inibidores da transcriptase reversa, que tem como principal exemplo lamivudina e tenofovir. E agora vamos citar os principais efeitos adversos, que são hepatotoxicidade, síndrome da recuperação imune, que causa elevação dos linfócitos TCD4, sendo indicado mudar o tratamento antirretroviral. Existe também a síndrome lipodiestrófica, que essa síndrome geralmente ela causa modificações
na distribuição da gordura corporal. Vou falar para você agora sobre as formas de prevenção. As prevenções, elas podem ser biomédicas, através de medicações, e podem ser comportamentais. Então, quanto às intervenções biomédicas, nós temos o PrEP, PrEP, que trata-se da medicação de pré-exposição. O que é essa medicação de pré-exposição? É uma combinação de duas substâncias, tenofovir mais entricitabina, que são duas medicações que vão ser tomadas na forma de um comprimido diário, na qual esse comprimido ele vai impedir que o vírus se instale no organismo, antes que a pessoa tenha exposição ao vírus. Então, esse comprimido ele é tomado por indicação médica, mas tem que ser tomado todos os dias. Quanto a PEP, vai se tratar de uma medicação de urgência, são antirretrovirais também. No caso, ele vai ser usado pós-exposição, quando a pessoa teve algum episódio de violência sexual, ou teve relação sexual desprotegida, ou até mesmo um acidente com instrumentos perfurocortantes, ou contato direto mesmo com material biológico contaminado, aí ele vai fazer o uso dessa PEP. Ele já teve contato com o vírus e agora vai fazer uso da medicação de urgência pós-exposição. Essa medicação, ela pode ser usada até 72 horas após o contato com o vírus. E ela é usada por 28 dias. E essa medicação, ela tem que ser usada por indicação médica também. E é necessário um acompanhamento da equipe de saúde. Ela tem que ser feita no hospital, com todas as instruções e não por escolha própria. Que esse PrEP, ele não impede a contaminação por outras DSTs. Ele somente protege contra o HIV. E a partir do momento que você faz o uso desse PrEP, tem que fazer todo um controle através de exames regulares, para que tudo seja mantido sob controle. As indicações para o uso desse PrEP são para os profissionais do sexo, pessoas trans ou pessoas que têm contato contínuo com aidéticos. No caso, de acordo com a individualidade de cada pessoa, tudo vai depender da indicação médica. A terceira e última forma de prevenção, nós temos o preservativo, ou camisinha, que é considerado uma intervenção comportamental. Ele é uma forma segura que protege tanto contra AIDS quanto contra outras DSTs. E vale ressaltar também que tanto a PrEP como a PEP como o preservativo são todos fornecidos pelo SUS gratuitamente. Então, previnam-se. Não deixe que esse vírus contamine suas vidas.